falar um pouco sobre a aula 6, explicando o caminho da salvação. Tá? Essa equipe é composta por mim, Carlos Diniz, Pamela, pastor Luciana, pastor Jonai e pastor Alina. Amém? Amém. Tá. No começo da aula ela começa falando sobre o caminho da salvação. No começo dessa lição, um jovem chamado John, ele conta uma história de um jovem chamado Cristão. Ele escreve um livro, e dentro desse livro tem um rapaz que o nome dele é Cristão, que ele vivia uma vida normal, não fazia mal a ninguém, não bebia, não fumava, não se prostituía, não brigava com seus pais, né? Isso é que muitas vezes a gente vive, né? Não bebo, não fumo, não faço mal para ninguém, acho que vou para o céu. Amém? Ao decorrer dessa história, ele descobre que a sua terra ela vai ser destruída. Né? Nisso ele fica desorientado no momento, porque ele pensa: o que eu vou fazer agora se eu não bebo, não mato, não fumo? Né? O que eu vou fazer agora? Né? Ao decorrer da história, ele encontra um homem chamado evangelista. Né? O evangelista chega com ele, conversa com ele. E ele passou do som e pergunta para o evangelista: evangelista, o que eu faço para não ser salvo? Né? O evangelista começa a conversar com ele. Então ele fala essa história, que ele não bebe, que ele não mata, que ele não fuma. Né? O evangelista fala para ele: então, você está vendo aquela porta estreita? Há uma luz naquela porta. Se você for em direção a ela, você vai encontrar uma saída. Né? E ao depois dessa história, ele fala que está escrito em Mateus, capítulo 7, versículo 14, que ele fala sobre as duas portas, uma porta larga e uma porta estreita. Né? Uma porta larga, a qual muitas vezes eu e muitos dessa sala caminhou por ela, viveu nela. Né? E andávamos por aí pensando que, pelo fato de não fazermos mal a ninguém, teríamos a nossa vida no final dela uma vida prolongada, uma vida salva. Né? Uma vida com o Senhor se agradasse. Né? Mas só que a palavra de Deus diz que nós devemos escolher uma das portas. Né? E a porta que devemos escolher é a porta estreita, que é a porta da salvação. A porta a qual nós lutamos dia a dia para que nós venhamos a ter uma salvação, que nós venhamos a ver a Cristo. Né? Então, o começo dessa lição, nós falamos como chegar a ser salvo. Como nós fazemos para nós termos uma vida, como no final dela, teremos a Cristo Jesus. Né? Eu fui na minha vida, ao decorrer dessa caminhada, eu me identifiquei muito com essa história, porque minha pastora está ali de prova que ela ia lá em casa, eu fugia dela. Ela ia lá em casa falecendo, eu pulava lá. Ela ia lá em casa, eu falava: não vou aqui, já volto. E não voltava. Não vou ali, sempre tinha uma desculpa. Porque eu pensava que para mim eu estava salvo, mas estava no roubado. Fazia aquilo. Entristecia minha mãe, entristecia porque eu fui um jovem que fugia um pouco do meu trato, né? Assim, tipo, ficava lá onde eu moro, assim, Zona Leste, outro vende droga, trabalho no distrito e vende droga ao mesmo tempo. Né? Mas só que a gente põe um negócio na nossa vida que não é porque você mora, você vive num lugar diferente, você tem que se habituar àquele local. Né? E algumas das pregações, que eu gosto muito de ver a pregação do pastor Luciano, ele fala que muitas vezes, até uma vez eu fui num retiro de jovens da Assembleia, um pastor lá falou bem assim que o mundo, ele corre, né, ao contrário de você. Né? O mundo, as pessoas que não conhecem Cristo, tudo que é errado, eles acham que é certo. E já as coisas de Cristo que eles acham que é errado e as coisas certas que devemos viver. Né? Então eu sou um pouco do fruto assim, do Evangelho na minha vida, a qual foi pregado pelo meu pastor, que é o esposo da minha pastora. Né? Que eu gostei muito, né? Pelo fato, até o pastor que estava aqui, ele falou que muitas vezes o Evangelho ele é pregado diferencialmente para cada pessoa. Né? Eu me apeguei com o meu pastor pelo jeito dele, ele tem o jeito do pastor Washington. Né? Até quando eu vi o pastor Washington, eu falei: pastor parece aquele pastor ali. É um jeito chamativo, é um jeito de jovem. Né? Então, o jeito dele foi como eu vi assim, Cristo na vida dele. Né? A vida dele foi um testemunho para a minha vida que acabou me conquistando. Né? Então, eu creio que essa lição ela fala como nós devemos chegar
né? Uma maneira que nós devemos chegar a uma alma, uma maneira que nós devemos cuidar dessa alma, uma maneira a qual o Senhor iria trabalhar naquela vida. Amém? Amém. Passar aqui para... Esse estudo a gente nos ensina alguns passos para levar o cristão, levar o pecador a se converter, a ser salvo, né? E como já foi falado nos outros estudos, que Deus ele age de maneira diferente. Eu creio que Deus ele coloca o cristão na hora certa, no momento certo, né? E aqui ele nos dá um exemplo em Atos, quando foi Paulo e Silas que eles foram na prisão, né? E o intuito de Deus naquela época foi converter a família do carcereiro, né? Então Deus ele age dessas formas. E o primeiro passo, aqui, né, o primeiro passo para a pessoa se converter, ela tem que reconhecer que é um pecador. E foi isso que aconteceu na vida do carcereiro, né? Ele fez a pergunta para Paulo e Silas. Quando ele viu, né, todo mundo saiu de coisa esperada, ele estava se matar. E o que Paulo falou para ele? Não se mate, nós estamos aqui. Então ele falou, né, o que eu faço para ser salvo? E o que Paulo falou? Crê no Senhor Jesus será salvo por ele para cá. Né? Então, ou seja, ele reconheceu ali que ele era um pecador e que ele precisava de salvação. Então, às vezes eu vejo assim, não sei se já aconteceu com vocês, mas eu estou sentado assim, numa parada de ônibus aí, com uma pessoa, uma vez eu estava esperando, eu ia fazer uma entrevista. Eu acho que não era uma pessoa de eu trabalhar, porque eu já fiz um monte de entrevista e nenhuma me chamava, né? Mas amém. Então, assim, né? Aí eu sentada lá esperando, aí o homem sentou do lado e começou a falar. Ah, porque eu tinha uma namorada, era assim, eu conversando. Aí eu também não falei nada, né? Fiquei calada. Aí depois eu fiquei pensando assim, talvez eu ter falado uma palavra para ele de Deus, eu não falei. Eu perdi um momento, né? A oportunidade. Então eu creio que Deus ele te dá mais oportunidades, porque às vezes a gente perde, né? Aí como eu vou dar continuidade. Amém. Graças a todos. Eu estou morrendo de frio, estou muito nervosa, eu vou me preparar esse aumento. Então, passo 2. Reconheça que Deus já fez algo sobre o seu pecado, né? Todos sabem que está escrito lá em João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por que será que Deus fez algo a esse respeito? O homem poderia ter continuado com o seu pecado, permanecido perdido para sempre, mas Deus fez algo sobre isso. A sua razão foi o amor. Eu creio que quando a gente lê essa passagem que fala que Deus amou o mundo de tal maneira, de tal, eu acho que não tem tamanho, né? É um amor assim que não tem tamanho, não tem como explicar. Não tem como a gente explicar como é que Deus ele pôde amar alguém que nem acreditava nele, né? Assim, nem assim. É uma pessoa egoísta, uma pessoa prostituta, é um viciado, né? Foram até mesmo aqueles que cuspiram, né, na face de Jesus, por aqueles que disseram crucifica. Todos esses Deus ele amou, né? Deus ele não amou somente aqueles que, digamos que era certinho, né? Que não roubava, que não matava, que não fazia coisas erradas. Mas Deus ele amou principalmente aquelas pessoas que eram mais, né? Que não estavam nem aí para ele, que, né? Tanto é que não quiseram receber Jesus, não quiseram aceitar que Jesus era o Filho de Deus, né? Aqueles fariseus lá que ficavam falando que ele era até o Eusébio, que ele era, né? Então, como é que Deus ele pode amar essas pessoas, né? Então, o segundo passo é reconhecer que Deus ele fez isso pela vida da pessoa, pelo pecador, ter dado o seu filho. Tenho certeza que ninguém aqui daria seu filho para morrer por um drogado ou para morrer por uma pessoa que até mesmo te fez mal, né? Sabe aquela pessoa assim que já te tirou a paz, que já te atribulou, né? Que já falou mal de ti, que já sabe, foi ingrato contigo, você fez tudo por aquela pessoa e aquela pessoa, quando você virou as costas, te deu uma punhalada na tua costa, foi falando mal de ti, falando mal da tua família. Então é difícil a gente amar as pessoas assim, né? É difícil a gente amar aquelas pessoas
sacerdotes levavam os animais até o Santo dos Santos, oferecer sacrifício para as pessoas receberem, digamos que, perdão, né? Então, Jesus, ele foi o próprio sacrifício, né? Jesus, ele foi ali para que era ter sido nós que vamos estar lá, sendo espraguejado, porque várias pessoas, né, falaram tanta coisa ruim dele, construíram, né, disseram, desce daí, né, se é Jesus, se é filho de Deus, desce daí. Éramos para ter sido nós que era para nos estar lá, para termos sido curados, né, para ter sido extraídos, mas Deus, ele deu o seu único filho, né, para morrer em nosso favor. Amém? E a pouco você falar esse nome aqui é a grande salvação de Deus está fundamentada na expiação realizada pela morte de Jesus Cristo na cruz. A expiação propicia para o pecador um caminho de volta para Deus. Outras religiões se baseiam no credo, no código de ética ou requisitos cerimoniais e religiosos. A nossa salvação está centralizada no Salvador, que é Jesus Cristo. Amém? Nenhuma outra religião providencia um Salvador de pecados. Todas as outras religiões enfatizam através das obras. A salvação bíblica enfatiza a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Como o professor falou, que as obras elas são galardão, né? A obra é galardão. Então, tem religiões por aí que acham que vão ser salvas se fizerem uma boa ação, né? Se ajudarem o pobre, se fizerem coisas boas, aí nós estamos salvos. Mas sabemos que a salvação só vem através do sangue de Jesus. Se nós confessarmos e recebermos, que é o passo 3, né? Que eu também vou dar continuidade. Que é receber Jesus na nossa vida, né? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, como Jesus fez. Um presente deve ser recebido, aceito pela pessoa que o precisa. Quem é que gosta de dar presente para alguém e essa pessoa diz assim, eu não quero teu presente, mas eu quero teu presente? Ninguém gosta, né? É muito triste quando eu pego, preparo um presente abençoado para o professor e o professor chega e diz, não quero. Então, Jesus, a vida eterna é o presente que Deus nos deu, né? É o presente. Então, nós possamos receber esse presente. E quando nós formos evangelizar alguém, da forma que eu estou ensinando, nós falarmos desse presente que é Jesus, né? Tentar convencer essa pessoa, o Espírito Santo que convence, mas a gente também tem que saber evangelizar, tem que saber explicar, na verdade, né? Como ele chegar lá e dizer assim, não aceitar Jesus, está para o inferno, né? Mas, claro que vai mesmo se não aceitar, né? Mas não assim, né? De início, tem toda uma preparação, amém? Então, só para fechar aqui esse ponto, não parece inacreditável que um homem possa menear a cabeça e deliberadamente ignorar o mensageiro que vem com o papel declarando do perdão do governador ou do rei. Entretanto, isso já aconteceu e o prisioneiro foi executado porque não aceitou o presente da vida. É isso que acontece. É isso que acontece quando uma pessoa ela não recebe a Jesus, né? Felizmente vai ser executado, vai sofrer, vai lá no inferno. Então, por incrível que pareça, homens e mulheres hoje recusam a oferta da vida